Sejam todos bem-vindos, Programa Controverso 2023. Eu quero saudar a todos goianienses, goianos e brasileiros. Dentro de uma perspectiva de fé e crença, de que nós vamos conseguir passar por esse ano com uma excelência de resultado. Queremos em Deus, mas acreditamos muito na união desse povo. E acreditamos também num processo de reconstrução que nos conduzirá novamente a sermos uma das maiores nações desse planeta. E para começar o nosso programa, meu amigo pessoal, Mauro Rubens. Seja muito bem-vindo, Mauro. Eu que agradeço muito o convite, parabenizar pela toda essa ação, né, de comunicação, né, que isso constrói. O ser humano só faz o que ele pensa, e para pensar precisa discutir, receber informações, e você faz isso muito bem. Muito obrigado, Mauro. Mauro não é só um amigo meu, é um amigo de todos nós. Ele hoje deputado estadual, já foi nosso vereador aqui em Goiânia, formado em odontologia pela Universidade Evangélica de Anápolis, natural de Firminópolis, de 1960. Ele nasceu dia 11 de maio, tão perto de comemorar uns aniversários, né, Mauro? 63 anos. Pai de 3 filhos, casado com a odontóloga Egrivane Goulart. Mauro Rubens foi um dos fundadores do Sindicato dos Trabalhadores de Saúde, onde iniciou suas lutas sindicais e despertou interesse pela política partidária. Mauro Rubens, nosso grande homenageado de hoje, para ser o primeiro entrevistado desse ano. Eu quero dizer para você que é um prazer te ouvir, principalmente que você traz um dos temas principais para essa geração nossa, que é saúde. Mas antes de te ouvir, eu queria uma palavra de um dos nossos patrocinadores, a Faculdade Falcão. Olá, tudo bem? Sou o Pedro Luiz, sou diretor da Faculdade Falcão e eu tenho uma boa notícia para te dar. Quero falar com vocês sobre os cursos sequenciais de ensino superior. Você ainda não tem o seu ensino superior, está se preparando para concursos públicos ou já passou no concurso público e não sabe como tomar posse? Fale com um dos nossos colaboradores, um dos telefones que está aparecendo aqui, e vamos te orientar para que você tenha sucesso na sua vida profissional. Nós da Faculdade Falcão queremos que você tenha as melhores ferramentas, que você tenha o melhor sucesso na sua vida profissional. Conte conosco, nos chame e vamos conversar. Não perca tempo, conte conosco, Faculdade Falcão. De volta ao programa Controverso. Mauro, você tem uma trajetória, como eu já conversei antes, representando não só um pensamento do Partido dos Trabalhadores, mas dentro da área de saúde. Deputado estadual da nossa Alego, extremamente bem votado. Como que nós chegamos até aqui? De Firminópolis, passando por Anápolis e aqui na cadeira da Alego. Como que foi essa trajetória? Até antes de Firminópolis, minha mãe veio 2 vezes em Goiânia para me nascer em Goiânia, mas eu resisti e nasci em Firminópolis. O único filho dela que nasceu fora de Goiânia, né? E ela teve 6 filhos, né? E a minha mãe, saudosa não, ela tá viva, né? Gostosa, bonita, dona Neuza Menezes Jonas, aproveitar e mandar um beijão, um abraço para ela. E de lá para cá, uma trajetória de viver em Goiânia, morei em Morrinhos, né? Firminópolis foi até um tempo menor. Pego essa parte da nossa juventude, né, da adolescência em Morrinhos, e que é uma cidade também que eu gosto muito. Formo em odontologia, como você disse, e começo a trabalhar no serviço público, né, participo desse processo de redemocratização do Brasil, né, dos processos que vieram culminar com a nova república, né, e aí uma nova Constituição. Participei de alguns debates, principalmente na área de saúde. Nós realizamos, Giovanni, a 8ª Conferência Nacional de Saúde na década de 80, especificamente 85. E essa conferência, que realizou no Brasil inteiro, eu fui um dos coordenadores aqui em Goiás, escreveu os 4 artigos da Constituição sobre saúde, né? Estava de 196 a 200. E aí constituindo esse sistema único de saúde, que está em construção ainda aqui no Brasil. Muita coisa avançou, tivemos retrocesso. E hoje, após as experiências de vereador, deputado, agora voltando a ser deputado, trabalhamos aí muito nessa pauta, né, até porque a saúde tem sido uma das principais reclamações aqui em Goiânia, no estado de Goiás, a dificuldade que nós temos, né? E eu acredito que é uma pauta que estará mais presente ainda nesse período, né? Sobretudo com o novo governo, nossa ministra
Nízia, que está hoje no Ministério da Saúde, outros atores que estão lá, amigos, inclusive o secretário executivo, que é um cirurgião dentista também, Swagenberg Barbosa, uma pessoa fantástica, muito qualificada, e a pauta da saúde, efetivamente, ela vem para a ordem. Principalmente, que eu quero fazer um recorte, com modos com que a gente está cuidando da terra e como é que estamos cuidando dos nossos corpos. A terra está sendo destruída, né? E nós estamos comendo muito agrotóxico, comendo muita comida transgênica. Nós temos aí um impacto violento na saúde do povo. Mauro, você me fez voltar agora, que é uma viagem no tempo, né? Que em 85 eu estava entrando na Católica. Você fazendo já suas conferências de odontologia, né? De saúde do modo geral. E eu fazendo campanha para Denise. Denise da Católica. E acho que pouco depois para Marina. Para Marina Santana. Marina Santana também. É interessante assim essa cronologia, né? Eu sou um pouquinho mais novo que você. Mas, Mauro, você é tido como, pelos seus adversários e até pelos seus colegas de legenda, você é tido como muito forte, às vezes até um pouco agressivo. Eu não te vejo assim. Como você tem uma forte convicção, eu já conversei com você várias vezes, Claro. eu te entrevistei até no antigo Politeia, ficou icônico aquela entrevista. Você fez uma intervenção importante. Sua participação muito importante. Entrevista icônica, Foi, aquela no jornalismo goiano, né? E o que eu entendo é que você é muito fundamentado, você tem muita certeza, muita pesquisa, muito estudo daquilo que você diz. E a experiência sindical, eu acho que ela te trouxe muita articulação para que você pudesse ocupar a bancada parlamentar municipal e a estadual, tô certo? Qual é a contribuição positiva que nós podemos ter nessa experiência sindical, nessa formação, essa concretude e também a própria estrutura do PT, com as suas plenárias, com os seus debates, né? O que isso pode trazer de contribuição, esse lado, essa organização pessoal sua, da sua construção histórica pessoal? Olha, esse processo coletivo que o movimento sindical oferece, o movimento estudantil também, né? O movimento popular que você não impõe, você tem que conquistar a opinião das outras pessoas. É isso que muita gente não entende, né? Não entende. Que a gente carrega uma ideia global, né? Coletiva, aliás. Tem aquele momento de um debate mais acalorado, parece que vai dar briga, mas não dá entendimento, né? Então, esse processo, ele é um aprendizado muito grande. Tanto que eu tenho uma particularidade que eu gosto mais de ouvir do que de falar. Política é para político? Não, eu acho que política é para quem tem causas e tem sensibilidade de cuidar de mais pessoas do que além do seu círculo. Como que uma visão liberal, que geralmente é mais exclusivista, menos coletiva, mais individualizada, ela conseguiria entender esse processo coletivo da política? Eu acho que a dificuldade da... Sendo que há pessoas de direita e pessoas do liberalismo que são profundos defensores da sua própria coletividade. Você tem, é claro, a opinião mais à direita ou à esquerda, como eu acompanho, ela não é concorrente com o processo de ouvir mais, de coletivizar, não é esse o problema, né? Eu acho que não é só porque todos que fazem processo coletivo serão de esquerda, eu não vejo muito assim. É claro que se você ouve mais, você objetivamente tende a defender as bandeiras de maior amplitude, né? O problema é que às vezes as pessoas ouvem, né, pessoas, mas numa classe social somente. E aí essa classe social, ela acaba determinando o comportamento desse político, né? Eu estava discutindo com o advogado Eduardo Taveira esses dias, e ele me dizendo que é contrário a essa concepção que tem sido trazida sobre extremistas de direita, pessoal do dia 8 de janeiro, né? Que isso, extremista, não, e tal e coisa. Eu falei, cara, você sabe qual que é a diferença do centro, da posição de direita e esquerda e o extremista? Ele falou, não, a essência dos dois de esquerda e direita, é liberalismo e igualdade, né? Igualdade de acesso à riqueza pelo lado da esquerda, progressista, e o lado de direita, o liberalismo. E aí o nível da intensidade é que vai variar, na minha concepção. Essa foi a conversa que nós tivemos. Queria jogar isso para você, eu ia conversar isso um pouco mais à frente na entrevista. Vou trazer agora. Você consegue se posicionar? Qual que é a identidade ideológica que você... Eu gosto muito da Gabriela Prioli, ela tem uma
uma parte em que o entrevistado dela, ela pede para fazer essa percepção. Você consegue se posicionar como dentro do perfil ideológico? Olha, eu me considero uma pessoa, assim, do ponto de vista mais geral, eu tenho usado a seguinte classificação. Olha, eu sou um cristão socialista. Até porque Jesus foi um grande socialista, né? Ele sempre amou todos e todas, né? Paulo não foi mais socialista que Jesus, não? Eu acho que foram um pouco... Porque Jesus foi andando, né? Ele foi um ciclo pequeno 3 anos. na Terra apenas, né? Mas eu me considero assim. Agora, e é óbvio, né, que acompanho porque o dia a dia nos coloca. E como eu venho dessa trajetória lá de Morrinhos da Dona Neuza, seu Rubem Jonas e a comunidade eclesiástica de base, eu participei muito. Participei do 82, 84, então lá na Vila Nova, Paróquia Vila Nova. Essas questões tocam muito do combate à injustiça. Em combate à injustiça, eu acho que não é possível, né? E hoje, já com 62 anos, é impossível nós imaginarmos a humanidade que ela não seja solidária. Entende? Não é possível esse planeta garantir qualidade de vida para esses bilhões de pessoas se não seja numa partilha, no entendimento. Você falou de uma sociedade solidária, acolhedora também? Acolhedora. Esse é o discurso do Papa. Pois é, mas o Papa é comunista também? Socialista cristão? Paz, até o Caiado virou comunista, né, rapaz? Vamos falar sobre isso daqui a pouco. Né? Vamos falar daqui a pouco. Extremo comunismo, né? Mas o que o Papa quer? Ele quer terra, ele quer pão, ele quer trabalho. Olha, isso é impossível o ser humano viver, né? Aqui nessa casa nossa que é a terra, que não seja compartilhando. Você falou da terra, tem propriedade privada no socialismo? Não, eu entendo o socialismo, ele apesar de socialismo, né, historicamente, como é mostrado, ele é uma transição para uma sociedade evoluída, né, que passa a conviver, né, de maneira a distribuir as riquezas e as capacidades quanto cada um pode gerar, né, e todos devem receber aquilo que são necessários. Então, assim, a propriedade com essa preocupação central, como agora, imaginemos quantas propriedades estão ameaçadas se nós mantivermos esse modelo de ocupação da terra. Mas a minha irmã que tem uma fazendinha aqui de acho que 40 alqueires aqui, maripotada, ela tem que ficar preocupada? Não, até pelo contrário, o que nós precisamos hoje para discutir a reforma agrária? Que a gente podia tratar esse assunto aqui um dia desse. O dia que você quiser, hoje não. Discutir a reforma agrária, saúde e alimento saudável. Tem uma pesquisa gravíssima. Mas a sua irmã e a minha, precisa preocupar? O governo Lula agora, o pessoal chega lá 40... Não. Tem um caboclo aqui em Goiânia, ele tem um lote de 485 metros quadrados. Aí ele tava preocupadíssimo. Tem 2 bujão de gás. 2 bujão de gás. 2 bicicletas. Explica um pouco sobre isso aí. Não, eu acho que não. Acho que aí é o extremista de direita, né? Que cria sempre um medo nas pessoas e não deixar de discutir o óbvio, né? O que nós temos que discutir aqui é aumentar salário, né? Aumentar a produção. Isso que o Lula está dizendo, o Lula falou isso ontem e hoje também, né? Que é o quê? É você ter as capacidades produtivas do país para gerar emprego, gerar renda, né? Então, essa atitude, né, de conversar sobre ocupação de terras, né? É claro, nós temos que discutir a finalidade social da terra. E, inclusive, Giovanni, é o seguinte, que alimento que você come, Giovanni? Quantos litros de agrotóxico você consome? Eu tenho 140 quilos, você imagina o tanto que o Brasil come. Então, nós precisamos discutir isso nesse processo de vida que temos. Aqui no Brasil, por exemplo, liberou-se todo tipo de agrotóxico. Então nós estamos comendo agrotóxico. E isso, que é a pesquisa que eu queria te comentar aqui, rapidamente, as pesquisas americanas que diz o seguinte, até 2050, 1 em cada 2 crianças americanas vão estar com algum transtorno do espectro autista. Pelo uso do agrotóxico, pelo uso de transgênico, uma situação grave. E assim, falando, o que é isso? Não, isso são os nossos cientistas que estão pesquisando. Mauro, eu estou querendo trazer um economista para cá, só que eu quero preparar o programa antes. Eu quero fazer um economista para cá e uma pessoa da área de mercado para mostrar claramente sobre a importância do agronegócio para o Brasil
mas qual a riqueza que ele realmente produz para o Brasil. Porque alimento nós sabemos não está tendo. Eu não sou contra o agronegócio, pelo amor de Deus, não é essa a questão. A questão é repensar. Nós temos uma indústria poderosa que quase não contribui com impostos, ela está ficando cada vez menor em matéria de mão de obra, porque está se robotizando, né, com máquinas, e consome grande parte dos nossos investimentos, mas eu preciso saber qual a contribuição para a riqueza da população brasileira. Só um detalhe, e consome a nossa maior riqueza, que é o nosso meio ambiente, o solo, até as nossas veredas, né? Então, assim, nós defendemos, inclusive, o governo Lula apresentou, o nosso projeto foi vitorioso nas urnas, para fazer uma transição agroecológica no agronegócio e sustentável, porque nós temos que fazer o seguinte: vem cá, vai consumir equipamento sempre produzido lá fora, comprado a preço caríssimo, né, importando essa tecnologia sem deixar nada aqui para nós, né? E exportando in natura desse jeito. E privilegiando as grandes áreas em detrimento ao pequeno produtor. Que é o pequeno produtor, por exemplo, quando você me pergunta, Giovanni, o que você come? Eu te garanto que eu como menos agrotóxico aqui em Goiânia, morando eu ali no setor Santa Genoveva, no Jaó, na Vila Nova, ali naquela região, eu como menos agrotóxico do que o que vai para fora. Por quê? Porque nós ainda comemos do pequeno agricultor. A gente tem que dosar, né? Essa pesquisa que eu te disse, que ela é gravíssima, porque como a quantidade de agrotóxicos ela é medida por alimento, né? O pepino, por exemplo, aliás, o pimentão é o rei do agrotóxico, né? Rei do pimentão, tomate, né? Quem estava me comentando agora, um dia desse, repolho, o cidadão comeu repolho, comprou um repolho e deu para os frangos, outro dia estava morto, né? Então, ou seja, nós comemos vários alimentos, e todos eles têm agrotóxico. E ele é acumulativo no organismo. Aonde o pensamento progressista envolve nisso diferente com o conservador, ou aonde que a esquerda é diferente da direita nesse aspecto? Seguinte, primeiro é que nós defendemos a economia circular, né? E que ela deve ser descentralizada, que você não deve gerar medidas que haja concentração de renda, né? Então você tem hoje um desenvolvimento que ele é extensivo, é monocultura, ele destrói. Imaginemos a destruição da Amazônia, né? Toda a riqueza, a biodiversidade. O estudo já há 20 anos quase, que a Embrapa levantou, que 1 hectare de cerrado em pé e no seu manejo, ele dá mais do que 1 hectare de soja. Entende? Porque o problema é que a soja, ela tem um modelo de desenvolvimento. Quando aqui, por exemplo, vem essa fronteira do agronegócio para Goiás, ela vem também em cima de uma economia que é de tratores, de máquinas, de equipamentos, que precisa ser vendida. Você sabe aonde eu acho difícil a comunicação dos partidos, da ideologia de esquerda, conversar com a população a esse respeito? Porque essa questão parece muito longe na hora que a gente vai explicar. E eu acredito que a gente precisa trazer essa discussão um pouco mais perto, que a grande discussão é o custo desse agronegócio, da maneira como ele é feito, não pela existência dele em si, é porque ele privilegia um resultado para poucos em detrimento da saúde de muitos, ou de todos. Eu acho que essa é a grande questão. E eu queria fechar a parte, porque essa aqui já estamos só com poucos minutos só. Esse progressismo que você representa, que você anuncia, que o presidente Lula se assenta, ali na virada dos anos 80, ele se anunciava como um fortalecimento da democracia, ou um restabelecimento da democracia, que inclusive está sendo discutido isso novamente agora, né? Em 2023, e um combate à desigualdade social. Essa ainda é a grande vocação da esquerda? Fortalecimento democrático e combate à desigualdade? Cara, é o seguinte, olha, se você não tiver democracia, você não tem educação de qualidade, né? Porque um professor, você sabe bem isso, um professor ele só vai ter liberdade de passar os seus melhores conhecimentos a uma escola, uma rede de ensino, se tiver democracia, né? Eu, por exemplo,
me coloco claramente a favor da educação, inclusive faço críticas severas à militarização das escolas, acho que isso é um atraso, uma coisa errada. Eu vou fazer um programa conversar só sobre isso, trazendo o pessoal da militar para poder conversar. Que é errado, isso não é correto. Agora, a democracia é fundamental para tudo. Sem democracia, você não tem a tranquilidade da sua casa. E por que a direita e esses ícones da direita hoje, que são influencers, né, dos seus blogs, que eles chamam de jornal, por que eles acusam tanto de que, na verdade, essa esquerda ela é o mais autoritária ou que ela queria estabelecer um autoritarismo de esquerda nos anos 60? Isso é uma grande retórica, né? O que nós Você tínhamos, não vê dessa forma? Não, de forma nenhuma, pelo contrário. O que você tinha lá no programa do Jango, na década de 60? Você tinha o quê? O desenvolvimento, a ocupação da terra, a distribuição de renda, era o programa educacional, era o Paulo Freire, né? Você tinha o quê? Alfabetizar. Mas o próprio Getúlio Vargas, que era autoritário, que era uma ditadura, ele trouxe uma série de elementos de construção coletiva e em prol do proletariado, dos trabalhadores. A discussão aí não é uma questão sobre o autoritarismo, se o autoritarismo ele é ou não um mecanismo para se estabelecer coisas boas? O Getúlio Vargas, ele foi... O movimento social, sindical e popular operário pressionou a fazer reformas profundas, principalmente na questão trabalhista. E também a evolução da sociedade naquele momento. Você estava saindo de um país agrário, o país estava começando a se industrializar. Isso não passa na cabeça do PT, ser pressionado para concentrar o poder de forma autoritária? Não, pelo contrário, é impossível, né? Por exemplo, quais as grandes marcas do PT? Orçamento participativo, conferências, conselhos, né? Você recriou um conselho de segurança alimentar, por exemplo, para quê? Para ouvir o conjunto da sociedade e dizer, governo, faça isso. As conferências, conferência da comunicação foi maravilhosa. Você teve aqui agora, 4 anos atrás, um desastre de gestão, né, que concentrou o poder em tudo. Tanto é que reduziu os ministérios. Reduziu, não só por isso, mas todas as instâncias coletivas que você tinha para tratar as coisas, né? E aí, de forma autoritária, por exemplo, proibiu do IBAMA proteger o meio ambiente, proibiu dos ministérios proteger o trabalho, porque parou praticamente. Você vê a dificuldade do Ministério do Trabalho. Acabou, né, com o Ministério do Trabalho. Então, ou seja, falar em autoritarismo, a direita, a extrema-direita, a extrema-direita, ela é autoritária por natureza. Ela é impossível de existir sem autoritarismo. Você está com uma conversa muito nacional, muito federal. Vamos voltar aqui para o estado de Goiás. Vamos falar do nosso Piqui. O nosso Piqui está acabando por conta da ocupação, né? Mauro, já estamos nos minutos finais aí, eu preciso ver uma coisa com você. Nós temos algumas situações críticas no estado de Goiás hoje, que não só defluem do que nós passamos, como todo mundo passou em relação ao Covid, mas me parece que o estado de Goiás está sempre se organizando para tentar dar o próximo passo. É uma percepção pessoal. O que você entende que são os principais problemas que o estado de Goiás está enfrentando hoje, para que você, com a sua legislatura, com o seu mandato, né, nessa legislatura, você possa ajudar na solução? Olha, eu destaco o seguinte: o problema grave é que o Goiás e Goiânia, né? Goiânia é uma das cidades de maior concentração de renda das Américas. Deixa eu posicionar meu telespectador. Só para você entender, você pega o Goiás e divide em 3 pedaços: região metropolitana, entorno e o resto do estado. Tô errado? Tá certo. Joga a bola para você. Só para o meu telespectador entender. E aí você pega a região mais rica, que é a metropolitana. Nós temos uma das maiores concentrações de renda, né? Então eu penso que uma questão central para nós aqui em Goiás é fazer com que essa concentração de renda se reverta, haja distribuição e tenha, inclusive eu trouxe aqui o ano passado, junto com a nossa hoje deputada federal Adriana Costa, o Eduardo Suplicy, para discutir, por exemplo, é um programa que chama Renda Básica de Cidadania. Você tem que criar um ambiente para isso. Acho que a concentração de renda, até por conta do que é o modelo de ocupação do nosso espaço, que é esse modelo que nós falamos agora há pouco, né, do agronegócio, que você tem poucas pessoas, você concentra o que é retirado da riqueza aqui de Goiás, acaba sendo aplicado em outro lugar e não aqui.
né? Como que aplica aqui? Não, nós temos que fazer uma cadeia produtiva que envolva muita gente, né? Ela tem que ser circular, ao invés de ser concentrada, que a pessoa vem aqui, pega o dinheiro a juros baratos, subsidiado pela sociedade, movimenta lá a sua terra, exporta aquilo lá para fora e vai consumir lá em outro lugar. Quer dizer, isso não circulou o dinheiro, tem que ser igual nas igrejas, Giovanni. Né? Como é que os fiéis falam? Você que é bem entendido disso. Como é que funciona? Olha, eu sou dentista, você é professor, e ele tem uma farmácia, e nós compramos aqui e vivemos entre nós. A comunidade não se protege? Se protege. Não é verdade? Nós temos que fazer isso na economia. Mas os párocos também, eu fui católico muitos anos e fui... isso também. As pequenas comunidades católicas, os maçons, eles se apoiam muito nesse... Eu acho isso muito bom. Eu sou autor da Política Estadual de Economia Solidária e quero te pedir uma pauta aqui, nobre apresentador, né, para a gente tratar esse assunto. Então, nós precisamos reduzir a concentração de renda e retirar as pessoas da pobreza. Eu vou te dar essa pauta se você me arrumar a entrevista com o Suplicy. Me arrumar um lenço para me chorar metade, porque eu sou fã do Suplicy. É fantástico. Eu vejo também uma questão da gente poder atualizar a nossa educação. Por mais que o governo do estado de Goiás ele investiu na estrutura da educação, mas ele tem que investir na qualidade e na valorização dos trabalhadores em educação. Então, essa questão do piso, concurso público, amigo, educação, uma coisa permanente, sequenciada. Valorização do pessoal da administração da educação. Das escolas que eu estou falando. Porque você tem o pessoal do pedagógico. Você tem os professores e tem o técnico administrativo. Né? E aí tem uma coisa grave que o governador, eu quero aproveitar aqui a sua audiência, o governador cometeu um erro gravíssimo, mal assessorado. A secretária orientou ele acabou com um professor de apoio para poder fazer com que aquela criança, aquele jovem com alguma deficiência, ele foi excluído da escola. Mauro, minha filha é especial. Não, pela misericórdia de Deus, pela misericórdia de Deus. Você tem que assinar o abaixo-assinado que nós estamos fazendo. Pela misericórdia de Deus, o Senhor, meu Deus, Todo-Poderoso, me deu condição financeira de estar numa escola. Eu fiquei emocionado, desculpa. Porque eu chamei minha mulher chorou. Porque a gente tem condição de enfiar a mão no bolso e pagar uma pessoa para estar lá com a minha filha. Mas eu fico pensando, é nessas senhoras que tem que levar filho carregado nas costas, como meu filho aqui faz parte aqui da nossa equipe. Nós cansamos de ver mãe, carregando o filho nas costas, chegando na escola para deixar ele estudando, né? Ou seja, ela lutando com forças sobrenaturais. Realmente, isso aí foi um tiro no pé. E aí o seguinte, nós temos 10 ou 15 anos de experiência de professor de apoio para pessoa com deficiência. Salto lá na frente, ajuda na sala de aula, faz a inclusão, os alunos recebem melhor. Não, e é fantástico, eu fiz uma audiência pública depois das eleições, eu peguei essa pauta agora, você vai ver, o Mauro defende direitos humanos, saúde, educação e agora a pessoa com deficiência. E foi depois da eleição. Aí a classe média alta dá conta de bancar a escola particular e o pobre dá meia boca. Desculpa falar, não estou falando que você dá meia boca não, mas o que eu quero dizer é que ela tem que ser incluída na sociedade, né? Nós temos que a sociedade é que é deficiente. Então, quando você retira essas crianças que elas deveriam ser educadas na escola normal comum, aí você está reforçando a doença da sociedade. Isso aí foi ano passado, você era vereador, agora você é deputado estadual. Como é que você imagina a sua relação progressista com o atual comunista governador Ronaldo Caiado? Brincadeira, governador, uma brincadeira. Né? Como é que ele fala assim? Eu tô até com ciúme, né? Porque ele tá pegando a nossa o discurso, bandeira, né? Maneira. Olha, como é que você imagina que vai ser a relação? Seguinte, as coisas são de movimentos, né? Você tem o Caiado lá da década de 80, depois dos seus períodos, o próprio Caiado do primeiro governo. O Caiado no segundo governo é outro Caiado, né? Outro Caiado. E eu não gostaria, eu não acho a vida dele, o processo, as eleições. Quer dizer, o Caiado acho que nunca pensava em ser vaiado pelo agronegócio. Aquilo lá foi grosseiro, inclusive. Aquilo lá foi grosseiro, inclusive. Mostra que sociedade nós temos. E esses fascistas de direita, né? Isso joga o Caiado para o centro.
né? E também, da mesma maneira, jogou o Lula e o PT para o centro. Jogou o Marconi pro Né? centro. Você lembra quando da época do governo Dilma? Jogou o Exato. Marconi pro centro. Então, o que nós temos hoje? Nós, do PT, né? Naturalmente, fomos eleitos na oposição ao Caiado, né? Tanto que tem votado várias matérias contrárias, muitas a favor. Agora, nós queremos ajudar a reconstruir o estado de Goiás e reconstruir o Brasil. Então a sua postura vai ser de apoio àquilo que de progressista e de aproximação. Tranquilo. E eu espero, né? Eu posso dizer que o Caiado tem várias questões já do primeiro governo dele, que ele moralizou o uso do dinheiro público em muitas áreas, né? Ele fez uma medida que eu fui favorável na saúde, que criou uma delegacia de combate à corrupção para fiscalizar organizações sociais. Que as organizações sociais Estava aqui, comendo frouxo, né? aqui em Goiás, elas movimentam 2 bilhões e 500 milhões. É o que tá pegando muita coisa aí, né? Tá levantando muita coisa. Eu acho que a organização social, se controlar a organização social, é o mesmo trabalho que você tem que pegar uma onça e transformar ela vegetariana. Isso nunca vai acontecer. Isso nunca vai acontecer. Porque a natureza dessas empresas na área da saúde, elas sempre estarão envolvidas em processo de corrupção. Eu já acho que falta é regulação. Não a regulação de saúde, sobre a saúde tem um sistema de regulação. Eu estou falando da regulação da atividade econômica. Eu estou te dizendo da experiência que você pegar a beleza que era o Hospital Geral de Goiânia, mesmo ele com todas as dificuldades e carregado, ele resolvia, tinha resolutividade. E você vê hoje o Hospital Geral de Goiânia, hoje ele está ali uma coisa bonitinha, quem ele atende bem, mas atende menos do que atendia. E você pega o Hugo, por exemplo, está na 5ª OS com esse governo. 5ª! Quer dizer, tem praticamente uma OS por ano. E todas estão saindo de lá por desvio, por corrupção, por superfaturamento, né? Por tudo. E aí veja aí a operação que recentemente pegou até o irmão do ex-secretário e hoje deputado. Mauro, chegou o final do programa. Mas eu não posso encerrar sem te perguntar algo. O que você acha do Bruno Peixoto, presidente da Alego? Olha, o Bruno, ele é... Vai falar mal do Bruno, meu amigo. Não, o Bruno teve meu voto e nós, o PT, o apoiamos logo no primeiro momento, né? Diante dos desafios. É uma pessoa destemida, de boa intenção, que a gente tem visto ele lá. Meu relacionamento com ele tem sido bom e a gente tem acertado. Falou, olha, Bruno, você tem o seu vínculo com o governador, mas a Assembleia precisa ter mais autonomia. A Assembleia precisa ser a caixa de ressonância da democracia no Estado. E ele está disposto a fazer isso, né? Tanto que nós apresentamos para ele um projeto de construção de uma pauta de cultura na Assembleia, né? Fantástico, ele está em curso, todos nós estamos muito animados, ele particularmente, e eu espero que o Bruno dê conta, de fato, né, de fazer esse trabalho, né, de fazer com que o Legislativo tenha mais autonomia. Não tem problema nenhum, a maioria dos deputados estarem aliados ao governo, isso não é problema. O problema é se nós ficarmos com o Executivo, com o Legislativo muito acanhado, que ele não repercuta os debates da sociedade, que não traga o Estado de Goiás para dentro do parlamento. Você não acha que esse mecanismo que a Assembleia Legislativa tem tido nas últimas 4 legislaturas transforma ela meio no gatinho, não? Ela não tá... Você pega a Câmara de Vereadores, ela está muito hostil ao prefeito e reticente. Mesmo na época do Íris, ela respeitava o Íris, mas respeitava. A Alego não parece um pouquinho mais tímida? Dos compromissos do Bruno é essa autonomia. Então precisamos aumentar da Assembleia, né? E é óbvio que o sistema brasileiro hoje de eleitoral, ele dificulta. Eu defendo você descasar a eleição legislativa com o executivo. Você tem que ter os Estados Unidos, que não é uma referência de democracia para mim, mas lá você tem instrumentos muito melhores. E esse mesmo, você tem... Quando elege executivo, é executivo. Aí passa 2 anos, ou 2 ou 3 anos, aí você elege o legislativo. Você não elege casado. E aí você eu sou parlamentarista Sim. E acho que o parlamentarismo resolveria o problema do presidencialismo de coalizão no Brasil. Mas vai ficar para um próximo debate. Deixa uma frase aí bacana para os teus eleitores e para os cidadãos do Estado de Goiás. Olha, eu quero assim dizer toda a dificuldade que nós passamos, mas é esperançar. Nós temos a esperança de construir, né, uma nova sociedade e, sobretudo, acreditar no ser humano, né, na genialidade e na capacidade espiritual que todos nós temos, né? E estamos lá na Assembleia Legislativa à disposição, lá no gabinete 13+2.
e você permanece conosco, você está no lugar certo. Tudo parece estar acontecendo ao mesmo tempo. É muita informação, muitos problemas e os conflitos parecem não ter fim. E ainda assim, você tem os seus problemas que não dá para esquecer. No meio de toda a tempestade, existe uma calmaria. Calma. Contrate um advogado ou advogada. Ele vai lutar por você. OAB Goiás. Impulsionando a advocacia, defendendo a cidadania.